Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Techuvá Total e hoje nós teremos mais uma aula de hebraico, mais uma aula desse programa maravilhoso chamado Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Vamos juntos para mais um estudo do Sefer Matityahu, do livro de Matityahu. Estamos estudando na sexta temporada os capítulos 23, 24 e 25 de Matityahu, as palavras proféticas do mestre Yeshua. São palavras que são ditas em Jerusalém, na área do que era o Beit HaMikdash, o templo, na área onde as pessoas se reuniam, no pátio onde as pessoas se reuniam, próximo a determinadas festas, e estava próximo, naquela época, a festa de Pessah. Ou seja, nós estamos falando dos últimos momentos de Yeshua na Terra. Então, abre o seu coração e vamos para mais uma aula. Nós vamos continuar de onde nós paramos, capítulo 23, verso 30. Nós estudamos na última aula, Yeshua se dirige todo o capítulo 23 às críticas aos Perushim Vesoferim, aos fariseus e escribas, Hanefim, hipócritas. A hipocrisia humana, a hipocrisia daqueles que detinham o ensino do povo. Grande maioria do povo de Israel no primeiro século eram ensinados pelas mãos dos fariseus e escribas. Eram eles que se sentavam na cadeira de Moshe e ensinavam nas sinagogas as pessoas que não tinham acesso ao ensino que estava na capital, Jerusalém, com os doutores, com os saduquinhos, saduceus, não se misturavam, que não gostavam de ter contato com o povo. Porém, apesar de serem nobres, esse grupo de fariseus, muito nobre eles, pois tinham prazer de ensinar o povo, muitos se ensoberbeceram, muitos se tornaram hanefim, hipócritas. São contra esse discurso de Yeshua é dito, é falado, é direcionado. Ele falou sobre os monumentos que muitos construíram exatamente para os profetas que foram assassinados durante o período bíblico. Muitos profetas, a grande maioria deles, foram assassinados, perseguidos, porque a cúpula do povo de Israel, os reis, não aceitavam. Reis não aceitavam palavras dos profetas que eram críticas ferrenhas aos pecados. No primeiro século também, na época de Yeshua, há pouco tempo atrás, um sacerdote se colocou como um profeta. Estou falando de Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor. Ele criticou bastante o rei, o governante, Rodos Antipatros, Herodes Antipas. E ele foi preso e decapitado. Então, é uma sequência uma sequência de eventos contra aqueles que traziam a realidade da Escritura Sagrada, que mostrava os pecados que a liderança de Israel cometia, que foram mortos. E Yeshua, ele diz isso. Nesse período agora começaram a construir monumentais aos profetas que foram assassinados. Monumentos esses que estão presentes até hoje. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo sobre um monumento desse que filmamos agora, quando estivemos em Israel com os professores. Então vamos lá para o verso 31. Diz o seguinte: Alken, portanto, vou repetir o que já foi dito onde paramos, né? Alken, portanto, edim atem, testemunhas vocês são. Bachem,
Portanto, vocês são testemunhas, portanto, testemunhas vocês são, Barrem, contra eles, ou contra aquilo que foi feito, o sangue que foi derramado. Kibanim, pois vocês são filhos, Inihem, daqueles, La Asher Hargu et Hanivim, daqueles que mataram os profetas. Vocês testemunham isso. Vocês disseram, se nós estivéssemos no lugar dos nossos pais, nós não teríamos derramado o sangue dos profetas. Porém, Vegam Atem, e também vocês, Maleuka Yom, e também vocês enchem, completam, enchem, como hoje, Etimidat, a medida Avoteichem, dos pais de vocês. Vocês falam que se vocês estivessem nos tempos dos seus pais, não teriam matado os profetas, mas vocês estão fazendo a mesma coisa hoje. Estão enchendo a mesma medida que os pais de vocês encheram. Daí vem a expressão Nechashim Ildei, serpentes, Ildei, filhotes, Sifonim. Sifá é uma víbora ou uma serpente muito venenosa. Sfá, essa é a palavra, Sfá, víbora, venenosíssima. Ildei Sfonim, serpente de víbora, filhotes de víboras. Porque as víboras foram seus pais que mataram os profetas. Vocês são filhotes deles. Pais, não necessariamente o pai, mas os descendentes fizeram isso, as gerações passadas. Vocês são filhotes. E aí nós falamos na aula passada sobre esse termo, Eirá, né? Eirá é uma lamentação. É como, mas como não em tom de pergunta, mas um tom de uma lamentação. Como assim? Como? Natselu Midim Gehinom. Como se salvarão da medida da destruição? Gehinom é o vale do filho de Rinom, Rinom. O vale do filho de Rinom, onde eram queimadas as crianças, que depois passou a ser o local da queima do lixo. Esse vale até hoje pode ser visitado. Existe uma ponte hoje que você passa por cima do vale. É algo realmente incrível. Muito bonito o lugar, mas um lugar aterrador. Muita destruição. É o símbolo da destruição. Tanto que até hoje não existe, nunca existiu. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, nunca se fizeram nada ali. Nunca se construiu nada ali. Sempre foi o símbolo da destruição, da queima. Agora nós vamos entrar na aula de hoje. Quis ler porque não tivemos a última aula na terça. Não podemos, por alguns motivos, não podemos trazer. Então, questão de ler até para você relembrar. Agora vamos entrar na nossa aula. Verso 34. Alken, portanto, Ineni, estou pronto. Ineni, estou pronto. Esse é um termo que aparece muito na Torá, muito nos profetas. O Eterno utiliza muito esse termo. E aqui é uma frase do próprio Eterno, que Yeshua está citando, está colocando, porque o Eterno sempre disse isso, que enviaria contra eles os profetas, homens preparados, homens sábios. Veja, Ineni Sholeach, Shelach, enviar. Estou pronto para enviar Aleichem,
contra vocês. Neviim, Neviim, profetas. Chachamim, Chacham, sábio. Chachamim, sábios. Nevi, profeta. Neviim, profetas. Profetas, sábios, vesferim, escribas, umehem, e dentre eles, tahargu, matarão, vetitselvo, salev, é exatamente o termo que no primeiro século já era difundido, palavra essa que não existe no Tanar, palavra essa que não existe no hebraico bíblico. Essa é uma palavra que foi inserida, que foi criada, que foi desenvolvida no primeiro século, com o advento das execuções romanas. Essa é uma palavra que não faz parte do dicionário hebraico bíblico. Essa é uma palavra, vamos dizer, moderna na época de Yeshua. É como se fosse hoje televísia. A palavra que não faz parte do vocabulário bíblico. Televisão, televísia. Matselma, câmera. Matselma, câmera. Faz parte. Alô? Café, não faz parte. Banana, não faz parte. Entenderam? Não faz parte. Não faz parte. Não faz parte do dicionário bíblico ou das palavras do Tanar. Salev também não. Mas ela foi inserida porque é uma palavra moderna para a época de Yeshua. Uma palavra moderna que tem tudo a ver com o momento. Por quê? Porque as execuções no primeiro século, a grande maioria delas, ou eram por apedrejamento, saquilá, né? Apedrejar, ou quando eram colocados nas mãos dos romanos, eles eram salev, executados, pregados num tronco de árvore. Então, executarão no madeiro esses profetas, sábios, escribas, o Mehem e outros deles, Teiasru, castigar, açoitar, serão açoitados, serão castigados, Bebatei Hakneset, nas casas de reunião, nas casas de assembleia, também conhecida, chamada da palavra sinagoga, que é uma palavra grega. Na verdade, a palavra é casa de assembleia, casa do ajuntamento, casa da reunião, Beit Knesset. Babatei é plural, casas, serão açoitados. Asher Lachem, que existem para vocês, as casas de sinagogas, casas de assembleia, de estudos. Os que não forem mortos, executados em madeiros, serão açoitados, perseguidos, castigados. Vetir defum, e perseguirão meir lair, de cidade a cidade. Observe que o nosso mestre está dizendo para aquela geração o que iria acontecer e o que realmente aconteceu. Vocês disseram que se fossem vocês, durante a época dos pais, dos antepassados, vocês jamais teriam perseguido, castigado, açoitado e matado os profetas. Jamais faríamos isso.
jamais teríamos o sangue dos profetas em nossas mãos, dos sábios, dos tementes ao Eterno. Mas observe, vocês irão fazer a mesma coisa, porque o Eterno vai enviar profetas, vai enviar sábios, vai enviar escribas, vai enviar mestres, e vocês vão fazer isso. Porque todos aqueles que falarem da Escritura Sagrada, do Tanar, sem adicionar nada, sem tirar nada, sem trazer nada diferente, ensinar o Tanar, Tahor, puro, limpo, esses serão perseguidos, açoitados e mortos. Porque esse é o poder da religião nas pessoas. Exatamente todos aqueles que surgiram com o puro Tanar foram mortos. Yeshua é um deles, sem dúvida nenhuma deles. Porque tudo que ele ensinou foi o Tanar, puro, simples e transparente. E foi morto, como ele disse aqui. Ele está falando tanto dele como de tantos outros que vão ter o mesmo destino. Leva avur para que Yavô venha Aleichem sobre vocês ou contra vocês. Kol, todo, dam, todo sangue, naqui, inocente, para que venha contra vocês todo sangue inocente, Shafur, que foi derramado al haaretz, sobre a terra. Midam, desde o sangue, do primeiro sangue derramado inocente. Quem foi o primeiro sangue derramado inocente? Hevel. Desde o sangue de Hevel, Hatzadik, o justo. Adam, até o sangue Zechariah, até o sangue de Zechariah. Agora preste bem atenção no que está aqui, tá, gente? Nós temos aqui um erro gravíssimo. Não de Yeshua, não. Baruch Hashem. Eu acredito que não foi de Yeshua. Eu acredito. Mas não haveria problema nenhum para mim. Eu não sou nenhum abilolado da cabeça, né? Alô? Não. Para mim não haveria nenhum problema se o mestre, depois de um discurso tão eloquente como esse, com tantas informações que ele traz, com tantos ensinos que ele traz, se atrapalhar um pouco em relação a uma informação. E a única informação que provavelmente ele se atrapalhou, e eu não acredito que foi ele, eu acredito que foi o escritor, não é o nome, que é o que mais interessa. O que mais interessa aqui é a informação que ele deu. Desde o sangue de Hevel até o sangue de Zechariah. Muitos Zechariah, muitos surgiram na escritura, muitos. Zechar a mesma raiz de Zahor, lembrar, lembrado pelo Yah, pelo Eterno. Aqui é dito ben berechia. Veja, olha aqui, duas palavras muito parecidas, né? Uma é lembrar do Eterno. A outra é, o que é berar? Berar é bênção, abençoar. Yah, o Eterno. Abençoado pelo Eterno. Ou bênção do Eterno. Perechia.
filho de Berechiá. Olha, quem foi que teve o seu sangue inocente derramado? Asher Haragtem, que vocês mataram, vocês que Yeshua está dizendo, o povo de Israel. Oto, que vocês mataram ele, Ben Hareihal, entre o santuário, o templo, Velamisbear e o altar. Quem foi o Zechariah que foi executado, que teve o sangue derramado? Escrito na escritura. Não foi Zechariah ben Berechiá. Zechariah ben Berechiá, gente, é exatamente o Zechariah mais famoso de todos, que é o Zechariah Navi, profeta. Não Zechariah, o sacerdote. Esse sim foi executado. Esse Zechariah aqui é o filho de... Alô? Ioiada. 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 Io é o eterno. Porque todas as vezes que o nome do eterno abreviado vem na frente da palavra, vem como Io. Io, Iohanan. Iohanan. Ioiada. Io, o eterno. Iada, conhecer. O eterno conhece. O eterno conhece. Zechariah ben Ioiada, esse foi executado. Zechariah ben Berechiá é o que está exatamente no início do livro do profeta Zechariah, profeta Zacarias, o penúltimo livro dos profetas. Lá diz, Zechariah ben Berechiá. Alô? Segunda Crônicas, Divrei Hayamim Bet, capítulo 24, verso 20, diz: o mover do Eterno revestiu Zechariah, filho do sacerdote Ioiada. Se ele era filho do sacerdote, é óbvio que ele também é sacerdote. O qual se pôs em cima do povo, acima do povo, e lhes disse: assim diz o Eterno, porque vocês estão transgredindo as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Eterno, também ele vos deixará. Eles conspiraram contra ele e apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Eterno. Esse que foi executado por ordem do rei, porque anunciou que eles estavam abandonando os mandamentos do Eterno, é o filho de Ioiada. A única coisa que tem aqui é que não é o pai não é Berechiá, e sim Ioiada. Foi confundido com o sacerdote, com o livro do profeta, o mais famoso Zechariah. Eu acredito que não foi Yeshua que errou, eu acredito que foi o copista que quis colocar essa informação. Talvez Yeshua falou apenas Zechariah, assim como ele falou Revel e não precisou colocar aqui o nome do pai. Adam não precisou colocar. Acredito que Yeshua também, Zechariah, ele não chegou nem a falar o nome Ioiada, e muito menos Berechiá, que está totalmente errado. Acredito que foi o próprio copista. Porque se você for ver em Lucas, ele não tem a informação Berechiá. Não, não tem. Ele não tem essa informação equivocada e errada aqui, ó. Acredito que quem escreveu Matitiarro, seja lá quem for, a gente fala, foi o próprio Matitiarro, a gente não sabe. Eles colocavam muitas vezes o nome Matitiarro para dar mais ênfase, mais, vamos dizer, mais fidelidade ao texto, porque você está citando o nome de um discípulo. Não há nos registros do texto
Como há, por exemplo, muitas vezes, como há no livro de Lucas, ele dizendo eu que escrevi para Teófilos, tal. Não há essa descrição de Matitiarro. Mas, seja lá quem escreveu Matitiarro, acredito que ele tentou de cabeça, mas está errado. Porém, isso não muda em nada, ó. A informação é toda correta, menos o nome do pai. Mas eu estou dando a informação para vocês aqui, corrigindo. Não é bem bererriá, é bem ioiada. Acabou, alô. Mas o evento ocorreu, o evento não é mentiroso, o evento é correto e tem tudo a ver com o que Yeshua está ensinando. Então muita gente fala, por causa desse mosquito aqui, por causa desse mosquito, alô, lembra do estudo que fizemos? Dentro desse mesmo sexta temporada, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Aqui estão coando um mosquito para dizer, não vou aceitar nada disso que está aqui. E por quê? Só porque tem um errinho desse aqui que não vai mudar em nada. Alô? Se o próprio mestre Yeshua, se foi ele mesmo que cometeu esse deslize, não mude nada aqui para mim, não mude nada, não tem problema nenhum. Quantas vezes nós cometemos? Qual é o problema de um ser humano, da mente? Não é o que os sábios chamam de um erro não intencional, que não muda absolutamente em nada o entendimento. Nada. Existiu realmente esse cidadão, que era um sacerdote, que foi morto exatamente entre o templo, onde está o santuário, onde está o santo lugar, o santíssimo lugar e o santo dos santos, e o altar, até onde o povo podia chegar. E foi ali que ele foi executado. Executado. Por quê? Porque, se vocês viram ali o texto para vocês, só porque disseram, vocês estão longe dos mandamentos do Eterno. Só isso. Ele só falou isso. Amém. Elohim, Melech, Neeman. O Eterno é Rei fiel. Ani Omer Lachem. Ani Omer Lachem. Eu digo para vocês. Que kol ele yavo al hador hazeh. Eu digo para vocês, pois todas ou tudo isto, no caso, tudo isso, Yavô virá ou chegará al hador hazé, sobre essa geração, essa que construíram as matzvot, matzevá, a coluna para os túmulos dos profetas. Essa geração que diz de forma hipócrita, se fôssemos nós lá no tempo dos nossos pais, alô, nós teríamos o quê? Não teríamos sangue dos profetas nas nossas mãos. Essa é a geração que vai perseguir, que vai matar, que vai colocar para ser executado em madeiro. São vocês. Tudo acontecerá nessa geração e vai acontecer mesmo, até a destruição do templo. Se cumpriu exatamente as palavras proféticas do mestre Yeshua, claramente. A hipocrisia estava realmente imperando. Vamos dar continuidade, vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 23 hoje. Já para a próxima semana, nós já iniciarmos o capítulo 24, que se esse tem um fundo profético, imagine o capítulo 24. Que nada mais é que uma continuação, gente, do discurso de Yeshua. Não, as pessoas pensam que o capítulo 24 e o capítulo 25 são momentos diferentes, é o mesmo momento. Por isso que, às vezes, os capítulos atrapalham. Não era para ter divisão de capítulo entre o 23, 24 e 25. É um evento só.
A mesma coisa é Matitiarro, 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha. É um evento só, um momento só. Não precisava ter capítulos. Às vezes atrapalha. Jerusalém, Jerusalém. Quando Yeshua cita Jerusalém aqui, Jerusalém, de quem ele está falando? Isso é muito importante vocês saberem. Jerusalém, Jerusalém. Repetindo. Jerusalém, Jerusalém. Quando você repete uma palavra no hebraico bíblico, o que significa? Chamar atenção. Moshe, Moshe, disse o Eterno. Chamou a atenção dele. Avraham, Avraham, chamou a atenção. Yaakov, Yaakov. Então vocês vão encontrar muito isso no Tanakh. Chamar a atenção. Mas quando é dito Jerusalém, quem é aqui Jerusalém? É a cidade? Você vai dizer, a cidade. Alô? Depende do contexto, gente. Mas se está falando Jerusalém, Jerusalém, se está chamando a atenção, não se chama a atenção de uma cidade. Se fosse Jerusalém, é um lugar bonito, lindo, maravilhoso. É a cidade do grande rei. Aí sim está falando sobre a cidade mesmo, sobre a cidade, exatamente a cidade de Jerusalém. Dá para ver pelo contexto. Aqui não. Aqui é óbvio, pela repetição e pelo contexto. Porque olha a próxima palavra. Ha-hor-reget. 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 Argar quer dizer matar. Ha-hor-reget. Que mata et hanivim, os profetas. Verá sokelet, que apedreja et ha-shelurim, os que são enviados elair contra ela. Alô? Como é que uma cidade vai matar os profetas? Como é que uma cidade vai apedrejar? A não ser que haja o tempo todo desmoronamentos da cidade. E caia exatamente naqueles que foram enviados. É uma coisa muito esquisita. É claro, gente, que não está falando da cidade em si, de uma forma literal. É óbvio que não. Alô? Qualquer pessoa chega a essa conclusão. Não precisa ser sábio para isso. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Não está falando aqui da cidade Jerusalém. Não está falando. Jerusalém é uma péssima transliteração, deixa eu dizer, tá, gente? Péssima de transliteração. Mas eu traduzo para você saber, né, do que eu estou falando. Jerusalém. Está falando de quê? Na Escritura Sagrada, Jerusalém, como nos dias de hoje também, olha que interessante, vou dar para vocês algo que vocês vão... Jerusalém pode ser a cidade que sempre foi, é e sempre será a capital de Israel. Jerusalém pode ser o governo, a liderança da nação até os dias de hoje. Se você ler os jornais de Israel, quando quer se referir ao governo, quando quer se referir aos governantes, quando quer se referir a Bibi Netanyahu, mais conhecido como Bibi, que é como ele é chamado em Israel o tempo inteiro. Benjamin Netanyahu. Quando quer se referir às ações do governo dele, os jornais trazem Jerusalém fez isso, isso e isso. Jerusalém fez isso e aquilo outro. E também quando fala que alguns países
querem atacar Israel, fala atacar Jerusalém, mas não é diretamente atacar a cidade, atacar o governo. Eles querem dizer que está atacando o governo, fala exatamente Jerusalém. É o tempo inteiro assim, no jornal você lê muito isso. Aí você tem que ter cuidado, porque muitas vezes quando está falando lá Jerusalém, você tem que entender que não está falando da capital em si, do lugar em si, e sim da estrutura. É como a gente fala hoje, Brasília fez isso, isso e isso. Não está falando em si da cidade de Brasília, está falando da capital do nosso país, que representa o governo. Em Brasília, tal. Falando do staff do governo. Não só do presidente, mas de toda a estrutura de governo. E é muito além do que o presidente, muito além. Envolve também os deputados federais, envolve também os senadores, envolve também os ministros, tudo, todo o staff. Aqui, nos tempos bíblicos, é a mesma coisa. Jerusalém, aqui, Yeshua, ele não está se referindo à cidade do grande rei, exatamente, literalmente. A quem ele está se referindo? Ao staff, à liderança. Não em si aos moradores de Jerusalém. Ele está se referindo à liderança do povo de Israel. Ele está se referindo aos reis, ele está se referindo ao Sanhedrin, ao Sinédrio, ele está se referindo aos doutores que ensinavam a Torá, os mais renomados, ele está se referindo aos sábios que viviam ali para ensinar o povo, que tinham autoridade, mas mais especificamente aos... Alô? Quem era a maior autoridade de Jerusalém? Não é o rei, não é rei. Quem é que tinha maior autoridade sobre o povo, sobre a nação? Os sacerdotes. E aonde ficavam eles? Alô? Jerusalém. Antes não era Jerusalém, era Shiló. Sempre falava Shiló, Shiló, Shiló o tempo todo. Shiló, Shiló, não é? Depois muda a capital, o staff, a liderança para Jerusalém, na época do rei David. É transferido para lá. E aí passa a ser sempre Jerusalém. Shiló, esquece Shiló. Agora o staff está em Jerusalém. O staff é o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol, os Kohanim, os sacerdotes. Esse é o staff. Esse é Jerusalém. E aí vem ainda o rei. Mas quem é o principal? O principal? Os sacerdotes. E quando Yeshua fala que vocês matam os profetas, que vocês apedrejam, quem é que dava essas ordens? Quem é que tinha autoridade? O Sanhedrin, o Sinédrio e o maior, o topo. E sem ele, não, o sumo sacerdote. Que sempre tinha uma palavra, que sempre era ouvido nessas situações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Yeshua está há pouquíssimos dias, eu diria, a gente podia até abrir uma contagem regressiva de 36 horas aí, ó, alô. Está a ponto de morrer, de ser preso e morrer. Quem é que vai executar tudo isso? Jerusalém. Você pode dizer Jerusalém, porque aí resume tudo. Mas vocês têm que ter muito cuidado quando ouvir esse termo, para não pensar todos os moradores de Jerusalém, não. O staff inclui Sanhedrin, o Sinédrio, inclui principalmente os sacerdotes. Mais especificamente a palavra final do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote. São eles que vão executar Yeshua. São eles que vão tramar. Quem vai executar são os romanos, mas quem vai tramar toda a morte de Yeshua, desde a prisão até o seu sentenciamento,
são eles, o staff de Jerusalém, que vai entregar aos romanos, e os romanos vão executá-lo da forma mais brutal que o mundo já viu. Pronto, tendo dito isso, você já entendendo o que Jerusalém significa aqui, não especificamente a cidade em si, mas a liderança. Vocês, Jerusalém, que mata os profetas, ou seja, Horeget, que mata et Hanivim, os profetas, Sokelet, e Saquilá, é exatamente o apedrejamento, Sokelet, que apedreja, et Hasheluhim, Shelar, enviar, os que são enviados, Eleiar, contra ela, Ad Kame Pamaim, até quando? Adkamé ou Adkamá? Adkamá. Até quando? Até quando vocês vão ser assim? Liderança de Israel. Adkamá. Até quando? Até quando a religião, o governo e o dinheiro dominar Jerusalém, ou seja, o staff. Não estou falando da cidade, estou falando do staff, do controle da nação. Para mim, vezes. Pa'am, vez, uma vez. Ahat pa'am, uma vez. A partir de duas em diante, para mim, vezes Hafatseti, ou seja, refetz, desejar. Refetz, desejar. Hafatseti, muitas vezes, ou várias vezes, porque está no plural aqui, vezes. Hafatseti, desejei. Lekabetz, por ajuntar. Kabetz quer dizer juntar, reunir. Essa palavra aparece dezenas de vezes no Tanar. E o Eterno, ele dizendo o tempo inteiro que iria, kabetz, reunir o povo de Israel na sua terra. Reunir o povo de Israel. Ajuntar o povo de Israel. Vários profetas trazem essas profecias, utilizando esse termo. Várias vezes desejei reunir ou ajuntar et banair, seus filhos, Ka'asher tekabetz, da mesma forma que reúne tarnegolet, tarnegol, galo, tarnegolet, galinha. Alô? É incrível, gente. E até engraçado, eu acho. Como tem. Eu respeito tudo que é tipo de. Tudo que é tipo de comentário e tudo que é tipo de análise. Não há problema nenhum. Agora, se eu não tiver condições de emitir a minha opinião, alô, o que é que eu estou fazendo no mundo, né? O que é que esse mundo. Você não pode ter, desde que seja de forma sensata e que não seja, que não haja agressões e que não haja ataques contra a honra de alguém, eu não vejo problema nenhum em alguém discordar de mim. Não vejo, você pode discordar à vontade e eu também tenho o direito de discordar, eu tenho as minhas opiniões. Mas tem coisa, gente, que é incrível. Shimon negou o mestre 3 vezes até que o galo cantasse. Aí tem gente que vai dizer, não é galo não, é um negócio dos romanos lá. Gente, porque na época não existia galo em Israel. Que loucura é essa, gente? Como é que não existia galo?
Sempre existiu galo, sempre existiu galinha. Alô? É um animal kasher. Sempre existiu. Sempre. Você vai hoje em Jerusalém, você vê o galo cantando o tempo inteiro, você vê galinha o tempo inteiro. Como é que não existiu? Claro que existiu. Ou esses animais foram inventados depois? Sempre existiu. Se o texto falasse o porco, até que um porco chegasse, era meio difícil realmente de acreditar. Mas galo, galinha, isso é normal. E o galo não precisava estar ali naquele local. O galo poderia estar em qualquer local. Cantou e se ouviu. O local é um pouco afastado da cidade de Jerusalém. A guarda romana não estava ali, né? O galo Tarnegol é o galo mesmo. E uma prova disso é que Yeshua utiliza exatamente a galinha aqui. Ele não ia utilizar um nome de um animal que sequer as pessoas conheciam na época. Vocês concordam com isso? Vamos dizer que não existisse em Israel galo e galinha nessa época. Partindo do princípio que era uma trombeta, o galo era a trombeta da guarda romana. Não estou dizendo que não existia uma trombeta com esse nome. Mas o que eu acho estranho é Yeshua utilizar um exemplo romano. Ele era sempre foi muito patriota e ele usava exemplos do povo de Israel. Vocês concordam ou não? Yeshua não ficava usando exemplo do povo romano, dos deuses romanos, das práticas romanas, do povo. Não. Ele usava exemplos do povo de Israel, da terra de Israel, do dia a dia. Porque é o público com quem ele está falando. Bom, se não existisse galo e galinha na época, para que Yeshua ia dizer? Dá um exemplo de uma galinha. Se não tinha galinha, como é que o povo ia saber o que era galinha? Claro que existia galinha. E se existia galinha, existia galo. Alô? Isso é. Porque também existiam os pintinhos. E para existir pintinho, para existir os pintinhos, os filhotes da galinha, tem que ter galo. Tem galo e tem galinha, vai ter os pintinhos. Porque a galinha não vai se auto-reproduzir. Será que eu fui didático? Será que vocês entenderam, hein? Alô? Hein? Eu não quero acreditar. Mas eu respeito qualquer coisa. A não ser que você venha dizer que essa galinha que Exu está dizendo aqui é um outro tipo de trombeta do romano. Mas aí não vai dar, porque vai ter que ter umas trombetinhas. Porque aqui ele vai falar efroreia, os frutos dela, os frutos da galinha. E trombeta não gera fruto. Galinha gera os pintinhos, seus pintinhos. Coloquei aqui entre aspas, os frutos dela. Dessa palavra que vem Efraim. Os frutos dela. Até hoje essa palavra aqui é usada para pintos, filhotes da galinha. Tahat kenafeia. Agora que não tem como negar que é galinha mesmo. Debaixo das suas asas, porque é assim que a galinha faz com seus filhotes. E Yeshua tinha conhecimento total sobre a galinha, sobre os pintinhos. A galinha com as asas dela que cobre os filhotinhos, os pintinhos recém-nascidos. Para ele dar essa informação diante de milhares de pessoas em Jerusalém, a grande maioria deles vindos da Galileia. Pelo amor do Eterno, não é possível que não existia galinha nessa terra. Alô? Quando foi que levaram galinha para Israel? Sempre existiu galinha e galo em Israel, gente. Alô? Olha, me deixa, viu? Velô avitem e vocês não quiseram. Várias vezes eu desejei reunir
os seus filhos, como reúne uma galinha os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Bom, Yeshua, aqui nós temos uma pergunta muito difícil para se responder. Quando Yeshua fala isso, ele está falando que ele desejou fazer isso, ou ele está citando o próprio Eterno? Ou ele está citando o desejo do próprio Eterno? Essa é uma pergunta difícil, e o próximo texto, Baruch Hashem, pode nos dar luz e nos fazer, abençoado seja o Criador, pode nos dar luz e nos fazer refletir sobre a resposta. Eu tenho a minha particular, o meu particular entendimento sobre o que está aqui. E eu vou revelar para vocês no final. Mas é muito interessante porque o que Yeshua cita são textos, são detalhes do Tanar. Por exemplo, quando Israel começou a transgredir, pecar e matar os profetas, isso aqui veio a acontecer. Hiné, de repente, Beithem Ishaer Lahem Horba. Olha só, de repente, a casa de vocês ficará para vocês Horba, ou seja, um deserto, um lugar deserto no sentido de ser totalmente... Deserto em hebraico é Midbar, deserto. Mas aqui deserto é no sentido da palavra em português, quando a gente fala aqui está muito deserto. Vocês não falam assim? Não tem essa expressão? No hebraico também tem. Essa rua está muito deserta. A gente não fala isso? Mas a gente não está querendo dizer a rua está cheia de pedra ou cheia de areia, né, como um deserto. Não. A gente quer dizer que não tem ninguém, está isolado. Desolado, isolado, sem ninguém, vazio. É a palavra em hebraico, horbá. É dessa palavra, gente, que vem, olha que interessante. Antes de eu explicar o texto, essa palavra aqui, ó, me dê só mais alguns minutinhos, viu? Por favor. Estamos terminando. Essa palavra aqui, gente, é a palavra Horev. Het, resh, bet. Horev. É um lugar desolado, não é? É o nome Har Horev, o Monte Horev. Monte Sinai, Monte Horev, Har Elohim, a montanha de Elohim. É o mesmo Horev, ou como muitos traduzem, Oreb. Alô, que nome ridículo. Horev. Essa palavra ela é muito bonita e interessante. E apesar de significar desolação, olha que interessante é o hebraico. É essa palavra, a mesma de Horev, que vem a palavra Herev, que quer dizer espada. E o que espada tem a ver com lugar desolado? Porque é o que a espada faz. A espada, ela não serve para plantar, ela não serve para irrigar, ela não serve para trazer vida, ela não serve para multiplicar, ela serve para quê? Para matar. E é incrível como o mestre ele faz o jogo de palavras quando ele ensina. Impressionante. Porque ele estava falando exatamente de matar os profetas, perseguir. Então ele faz esse jogo de palavras. E há um jogo de palavras entre espada e algo em um lugar isolado. Lugar deserto. E é isso que a espada ela mata, ela divide, ela dizima, ela diminui, ela apaga, ela destrói. Essa é isso que a espada faz. De repente a casa de vocês ficará um lugar isolado.
que haverá muitas mortes. Todo o sangue foi derramado, será derramado de uma forma muito maior, muito mais forte. E essa geração não passará. E é o que vai acontecer no fatídico ano 70. E aí vem o último texto que vamos ler hoje, e aí eu vou explicar para vocês tudo. Que ani, pois eu, Omer, digo Lahem para vocês. Lotiruni, não me verão odmais. Olha, Shua está deixando claro que Jerusalém não veria mais ele. Ou seja, o staff, lembre-se do início, não a cidade em si, o staff, a liderança, o sumo sacerdote, os sacerdotes, o Sanhedrin, o Sinédrio, liderança, não me verão mais. Min Hayom, desde hoje, Min Hayom Hazé, desde hoje, até que Tomrum, até vocês disserem Baruch Rabá, abençoado o que chega. Esse é, até hoje, em Israel, até os dias de hoje, até os dias modernos, a forma de dizer seja bem-vindo. Quando a gente fala em português, seja bem-vindo, traduzindo para o hebraico, Baruch Rabá. Quando a gente fala sejam bem-vindos, Bruhim Rabaim, que é o que está escrito na entrada de Israel. Você chega no aeroporto, você desce, avião, entra no aeroporto de Israel, ainda em área internacional, porque todo aeroporto tem a área internacional, que não é país nenhum, até você chegar no local onde você vai adentrar ao país. Quando você vai adentrar ao país, você tem que passar, obviamente, pela fiscalização, né? Vão analisar o passaporte, vão ver quem é que está entrando, quem é que está chegando. É nesse momento que existe um quadro bonito, imenso, com a frase em hebraica, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos. Mas, na verdade, o sejam bem-vindos é o nosso idioma. Mas o que é que diz exatamente o idioma original? Não é sejam bem-vindos, é abençoados os que chegam. Ou seja, sejam abençoados os que chegam. E aqui no singular, abençoado o que chega, ou abençoado o que vem. Baruch Rabá, abençoado o que vem. Bishem, no nome Adonai, no nome do Eterno. O que significa no nome do Eterno? Muito simples, gente. Pessoas que, sabe, dificultam um pouco o entendimento. Alô? Se eu envio alguém em meu nome, com a procuração para fazer algo por mim, a pessoa chega, oh, eu vim aqui em nome de Marcos Felipe, eu vim aqui assinar um documento, fechar um negócio, ou defendê-lo, você constitui um advogado, ele vai defender você em alguma causa, alô? E aí, ele vai em seu nome. Então é alguém que é enviado no nome do Eterno, ou seja, pelo próprio Eterno. O próprio Eterno o enviou para uma missão, seja lá qual for. E Yeshua está dizendo que ele não entraria novamente na cidade para ter contato com o staff da cidade, ou ele não entraria na cidade novamente, até que o staff da cidade, Jerusalém, no sentido da liderança, isso inclui liderança religiosa, liderança financeira e liderança política. Esses três pilares.
até que Jerusalém, a liderança, não diga Baruch Rabá Bishema. Pode a grande maioria da cidade de Jerusalém, os habitantes, dizerem para ele, Baruch Rabá Bishema Adonai, seja bem-vindo no nome do Eterno, ou seja, abençoado que chega, venha. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando da liderança. Um dia a liderança religiosa, política e financeira. Um dia a arrogância, a prepotência e principalmente a hipocrisia, que é o que ele disse o tempo inteiro nesse capítulo 23, reconhecerá que eles trabalharam desde o primeiro século. Desde o primeiro século eles trabalharam para tirar esse Nazareno, esse Galileu, esse mestre maravilhoso, o mestre dos mestres, deixa eu dizer, de cena, e apagarem o seu nome. Trabalharam arduamente e trabalham até os dias de hoje para tirar de cena esse mestre Galileu, reduzindo o seu ensino, reduzindo a sua atuação e tentando, de todas as maneiras, fazê-lo esquecer. Fazer as pessoas se esquecerem dele. Mas é impossível. Impossível. Cada vez que falam contra o mestre, mais o seu nome cresce, mais o seu ensino cresce. É impossível. Por quê? Porque ele foi enviado Bishem Adonai, no nome eterno. Ele foi levantado. Ele viveu na vontade eterna, no temor do eterno, no mover do eterno. E assim terminamos. Então, quando a pergunta, né? Yeshua está falando em nome do Eterno. Então, as duas coisas são certas. Tanto ele falando em nome do Eterno, eu quis ajuntar vocês, como uma galinha que junta os seus filhotes e com as asas. O Eterno utiliza esse termo também quando ele tirou o povo do Egito, mas lá ele utiliza asas de águias. Porque lá não tinha galinha, né? Alô, assim, as águias eram mais vistas no deserto. Galinha no deserto não dá muito. Então, mas o sentido é o mesmo, o sentido de cuidar, de proteger. A vontade do mestre, ele deixou claro que era a mesma vontade do Eterno, ou seja, ele renuncia à sua própria vontade para viver a vontade do Cristo. Então, muitas vezes, vai... Alô? Parou, Rachinho. Travou aqui, mas voltou, né? Então, o que eu estava dizendo é, muitas vezes vamos confundir muito a vontade do Eterno com a vontade do Mestre Yeshua. Pelo simples fato dele ter renunciado à sua própria vontade e viver intensamente a vontade do Criador. Então nós podemos dizer que quando Yeshua fala aquele texto, Jerusalém, Jerusalém, ele está falando a vontade do Eterno, que é a sua própria vontade, a dele também, Yeshua. Porque ele decidiu isso, eu vou viver a vontade do Criador.
Tanto que ele diz que seja feita, meu Pai, a tua vontade e não passa de mim esse cálice. Eu não quero morrer dessa forma. Mas, se essa é a tua vontade, seja feita. Um beijo para você e antes da gente terminar, como eu tinha dito, eu quero colocar para vocês o vídeo e os meninos, o menino prodígio, Adiprínsio, o menino sensacional Marcos Aurélio, o menino que emociona as multidões, o Daniel, e o violão de ouro, o menino Raimson, que vai fechar com chave de ouro esse vídeo, exatamente falando do sacerdote Zechariah ben Ioiada, Zacarias, filho de Ioiada, que foi morto, né? Por quê? Porque disse para o povo se arrepender, buscar o eterno e obedecer os mandamentos. Alô. Parece uma brincadeira, né? Se não fosse trágico, seria até cômico. Então, vocês vão ver agora esse lugar maravilhoso. Esse local, eu coloquei duas fotos, uma antes e uma depois. E no meio está o vídeo. A foto de antes é a visão de quem está em Jerusalém, olhando para o Vale Quidron, que é onde vai passar o vídeo, no Vale Cedron, Vale Quidron. E atrás do Vale Quidron está o Monte das Oliveiras. E a foto da direita é exatamente as costas. As costas. Ou de frente para onde estão os meninos. Eles estão de frente para as portas douradas de Jerusalém. Vamos lá? E assim eu me despeço de vocês. Um beijo para todos. Que o Eterno abençoe vocês. Quero convidá-los para o próximo Shabat. A Parashá Devarim. Nós iremos adentrar ao livro de Devarim. Já? Alô, já? Passa rápido. Tá passando rápido. Aproveite que o tempo tá passando. Ele é assim, ó. Aí, chegaremos de novo a Devarim. Um dia desse, nós adentramos a Devarim. Logo, logo vão chegar as festas do 7º mês. Como pode isso? Muito rápido. Um beijo a todos vocês. Que o Eterno os abençoe. Estamos aqui de frente de um túmulo de um sacerdote que servia a um rei, na época o rei Ioás, um relato que está em Crônicas. E esse rei Ioás começou bem, cumprindo os mandamentos do Eterno, mas em um determinado momento passou a descumprir os mandamentos do Eterno e acabou por mandar matar esse sacerdote, uma morte brutal, uma morte que só era dada a pena capital, aqueles criminosos que eram levados à morte por apedrejamento. Vamos então ouvir um pouco mais sobre esse sacerdote que é citado por Yeshua. Shalom, meus irmãos. Isso mesmo. Yeshua, quando faz duras críticas aos Perushim, Vessoferim, né, alguns deles, na sua época, estavam em transgressão, ele usa como exemplo justamente a morte de Zechariah, que foi morto justamente entre o altar e o pórtico do templo. Ele foi apedrejado, como o Morel de Priso falou, e ele usa como exemplo justamente isso para mostrar que a desobediência, quem está alertando sobre a desobediência, geralmente vai ter um fim trágico. Ele faz vários exemplos, incluso ele chama que são filhos do adversário, né? E não filhos de Abraão, porque eles se diziam ser filhos de Abraão, mas as obras deles não confirmavam isso. Então Yeshua sempre vai fazer essa correlação entre os desobedientes e pessoas que justamente lutam contra os profetas e aqueles que anunciam a verdade. Shalom, shalom. E dessas citações que Yeshua traz nos evangelhos, no livro de Lucas, capítulo 11, versos 50 e 51, está escrito o seguinte: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado,
desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, de Zerariá, do qual estamos tratando aqui, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Shalom, reverendo. Continuando, então, nós temos aqui uma coisa muito importante também, que esse sacerdote, Zacarias, ele é o único dos profetas que tem essa, né, onde ele está sepultado, devido à sua importância, ele era muito querido, e não só ele aqui, mas como seus irmãos que estão sepultados ao lado. Vocês podem observar aqui na imagem, e era tão querido e não estava fazendo nada mais do que aquilo que o Eterno lhe ordenou fazer e que lhe era incumbido como sacerdote. Então, o Eterno nunca quis reis, o Eterno nunca quis Estamos aqui de frente de um túmulo de um sacerdote que servia a um rei, na época o rei Ioás, um relato que está em Crônicas. E esse rei Ioás começou bem, cumprindo os mandamentos do Eterno, mas num determinado momento passou a descumprir os mandamentos do Eterno e acabou por mandar matar esse sacerdote, uma morte brutal, uma morte que só era dada a pena capital, aqueles criminosos que eram levados à morte, a morte por apedrejamento. Vamos então ouvir um pouco mais sobre esse sacerdote que é citado, né? É citado por Yeshua. Shalom, meus irmãos. Isso mesmo. Yeshua, quando faz duras críticas aos Perushim e Soferim, né, alguns deles, na sua época, estavam em transgressão, ele usa como exemplo justamente a morte de Zerariá, que foi morto justamente entre o altar e o pórtico do templo. Ele foi apedrejado, como o Moré de Piso falou, e ele usa como exemplo justamente isso para mostrar que a desobediência, quem está alertando sobre a desobediência, geralmente vai ter um fim trágico. Ele faz vários exemplos, incluso ele chama que são filhos do adversário, né? E não filhos de Abraão, porque eles se diziam ser filhos de Abraão, mas as obras deles não confirmavam isso. Então Yeshua sempre vai fazer essa correlação entre os desobedientes e pessoas que justamente lutam contra os profetas e aqueles que anunciam a verdade. Shalom, shalom. E dessas citações que Yeshua traz nos evangelhos, no livro de Lucas, capítulo 11, versos 50 e 51, está escrito o seguinte: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, de Zerariá, do qual estamos tratando aqui, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Shalom, reverendo. Continuando, então, nós temos aqui uma coisa muito importante também, que esse sacerdote, Zacarias, ele é o único dos profetas que tem uma estrutura como essa, né, onde ele está sepultado, devido à sua importância. Ele era muito querido, e não só ele aqui, mas como seus irmãos que estão sepultados ao lado. Vocês podem observar aqui na imagem. E era tão querido e não estava fazendo nada mais do que aquilo que o Eterno lhe ordenou fazer e que lhe era incumbido como sacerdote. Então, o Eterno nunca quis reis, o Eterno nunca quis